Bom dia, tudo bem? Para você que não conhece, meu nome é Pablo e hoje, né, eu estou de volta aqui sem a minha bicicletinha, né, que ela apareceu até agora só no primeiro vídeo do canal, mas eu prometo que daqui a pouco ela vai voltar, tá? É só que hoje tá chovendo, tá caindo um toró, no caso tava, né, agora já parou de chover, mas assim, tá meio complicado andar aqui nessas ruas aqui de bicicleta, né? Então por isso eu vim a pé. Então, vamos pro que interessa, né? Sobre o que é esse vídeo. Bom, eu, como eu sou um grande fã de psicologia, dessas coisas aí, né? Eu adoro esse tema, assim, né? De doenças mentais. Não que eu acho legal, tá? Eu acho, assim, interessante aprender sobre isso. Aí, esse dia eu tava aprendendo sobre o que? Psicopatia. Porque psicopatia, caso você não saiba, é uma doença mental, né? Ela é uma limitação mental, entendeu? E eu só tava pensando, né, o quão louco é que tem pessoas que acabam romantizando essa doença que é, sim, simplesmente horrível de se ter, né? Mas então eu quero falar aqui sobre ela só para eu esclarecer algumas coisas, né? Para eu também passar alguma coisa aí, talvez você não saiba muito bem o que é, como que pessoas que têm psicopatia agem, né? Né? Eu não sou um psicopata, claro, assim, talvez eu não seja, mas eu não sou, pelo menos eu acho que eu não sou uma pessoa com psicopatia, eu não me considero uma pessoa com psicopatia, né? Eu sei que tem muitas pessoas que se consideram com psicopatia, mas na verdade eles são só adolescentes, igual eu, que se acham muito, como que fala, muito insano, né? E eles falam, nossa, eu sou psicopata, eu sei o shadowboxing e a capoeira proibida. Se você vir bater em mim, eu vou ficar com os olhos vermelhos. Essas coisas aí, pra mim isso daí é mais sintoma de esquizofrenia, porque esse povo já deve estar alucinando. E desculpa também... Oi, desgraça! Desculpa aí também pelo áudio, por causa que deve estar uma merda que eu tô passando debaixo aqui do túnel. Ok. Vamos começar, né? Beleza, o que é psicopatia? Ela é categorizada por mim, tá? Uma categoria que eu mesmo criei de doença ambiental. É isso que eu quis dizer, uma doença ambiental. Por causa que na psicologia tem dois tipos de doenças mentais, né? Que é que você já nasce com ela. Exemplos são esquizofrenia, são Parkinson, eu acho que é Parkinson, não lembro se Parkinson você pega na sua vida. Eu sei que você nasce, né, com esquizofrenia, pedofilia também, você acaba nascendo. E outras você acaba desenvolvendo na sua vida, né, pelo ambiente que você tá. Que são psicopatia, também tem... Tudo bem que você também pode acabar tendo mais chances de desenvolver psicopatia na sua vida, né, dependendo dos seus genes, mas ela ainda é bastante ambiental. Mas então, psicopatia, transtorno de personalidade histriônica, transtorno de personalidade borderline, elas são assim bem, como eu falo, ambientais, né? Elas dependem bastante do ambiente que você vive. E aí, o que são os sintomas, né? O que são os sintomas da psicopatia? Um dos sintomas mais famosos é a falta de remorso. E falta de empatia também. Pessoas que têm psicopatia, elas não têm muita empatia ou remorso. Mas note que elas não têm muito, porque sim, significa que elas podem acabar tendo realmente remorso, seja até um pouco de remorso, culpa ou até mesmo empatia, né? Depende também do nível, por causa que uma coisa que muitas pessoas não sabem é que existem níveis de psicopatia. Tem um teste chamado PCLR, né? PCL tracinho R, que ele é um teste que pessoas pelo menos assim, existe nos Estados Unidos, eu não sei se existe lá no Brasil, mas eu sei que aqui existe, e ele é um teste para basicamente saber qual que é o seu nível de psicopatia. E se eu não me engano, o nível é de 0 a 40, sendo para acima de 20, que são os níveis mais avançados, e para cima de 30 você já é considerado psicopata. Assim, você
como que fala? Se você tirar mais de 30 pontos nesse teste, você já é considerado já com, né, psicopatia. Aí, o que é essa doença, né? Outros sintomas além de falta de remorso. Também tem a baixa ansiedade, né? Pessoas que têm psicopatia, elas tendem a não se estressar muito em, por exemplo, não, como que eu falo? Elas acabam não se desesperando em, por exemplo, situações de muita pressão, né? O que é até que, falar bem a verdade, não é uma coisa tão negativa, né? Até por causa que ela ajuda as pessoas a conseguir pensar, raciocinar em situações difíceis, né? E mesmo assim, existem pessoas que têm graus de psicopatias mais altos, mas elas ainda conseguem se sentir pressionadas, né? Conseguem se sentir mais ou menos assim desconfortáveis em situações de bastante pressão sobre elas. Algumas outras pessoas, certas pessoas não. Até porque doenças são diferentes para cada um. Você pode ter uma gripe e pode se sentir mais ou menos, ou pode ter uma gripe e morrer com isso, né? E toda doença é assim. Mas o que mais tem? Também, além disso, né, tem uma coisa que é toda a característica antissocial de pessoas que têm psicopatia. As pessoas que têm, no caso, psicopatia, elas tendem a ser muito antissociais. Eu não quero falar antissocial de tímido, né? Porque tem uma diferença. Pessoas tímidas, elas têm dificuldade em se relacionar com outras pessoas. Elas têm mais uma... porque você tem uma timidez, né? Você é tímido, você não tem muita... Como que fala? Você é mais introvertido. É mais difícil pra você chegar numa pessoa assim, né? É mais difícil você chegar numa pessoa assim e falar, opa, vamos conversar assim, trocar um papo, né? Mas pessoas que têm... pessoas que, no caso, são antissociais, elas só... Como que eu posso dizer? Além delas terem essa dificuldade, elas não gostam muito, né? É mais como se fosse uma escolha, entre aspas, dessas pessoas, entendeu? Elas não gostam de socializar. Não é que elas queriam, mas elas não conseguem, mas que elas não gostam de socializar. Mas também é uma dificuldade, elas também têm dificuldade, né? Mas essa dificuldade acaba virando uma raiva, então elas acabam tendo mais como se fosse uma raiva. Isso daí, eu posso estar errado, tá? Você checa aí. Por causa que isso daí é o que eu lembro, eu não escrevo muito roteiro, né, quando eu vou fazer de vídeo, eu só estudei sobre isso, eu tô falando aqui, mas eu posso estar falando asneira. Eu vou dar um double check, entendeu, pra ver se essa explicação que eu acabei de dar é correta, se não for só vou cortar do vídeo. Mas, pelo que eu me lembro é isso, pessoas que são antissociais, elas só não gostam mesmo de socializar. E elas também, como que eu posso dizer, uma coisa que eu lembro é que elas acabam sendo muito manipulativas, né? E você pode até achar que, ai meu Deus, manipulação é igual o L do Death Note, é igual o Kira, que ele mentiu para todos, ele virou um deus de sei lá o que, eu não assisti Death Note, mas na verdade não, manipulação é uma coisa que é natural entre o ser humano. Algumas pessoas são mais manipuladoras do que outras, mas até uma criança é manipuladora por natureza. Quando uma criança, por exemplo, mente, quando uma criança, por exemplo, ela acaba chorando, porque ela descobre que chorar faz os pais dela dar alguma coisa que ela quer, ou quando a criança acaba fazendo birra por causa que ela descobre que o pai dela acaba dando o que ela quer, porque ela tá fazendo birra, entendeu? Então, a manipulação, ela não é muita coisa que, tipo, eu posso dizer, não é uma coisa assim que, oh meu Deus do céu, que coisa genial, entendeu? Não, na verdade até crianças conseguem fazer manipulações, né? Até crianças são bem manipuladoras. O negócio só é que algumas pessoas com certos distúrbios mentais tendem a ser um pouco mais manipuladoras, outros tendem a ser menos manipuladoras. Também depende um pouco do seu caráter, né? Tem pessoas que elas vão mentir pra, sei lá, ganhar um chocolate, entendeu? Vão mentir pra você e pra pegar um chocolate seu. Outras pessoas que elas vão acabar mentindo pra você, pra, não sei, roubar o seu rim. Então assim, depende também do caráter da pessoa, depende das intenções dela, depende de várias coisas, né? Mas a maioria das pessoas que são antissociais, ou que tem, no caso também, psicopatia, elas tendem a ser mais manipuladoras. Outra coisa, que é uma coisa que eu quase não vi ninguém falar,
tanto que eu só descobri foi mesmo, como eu falei, estudando, é que pessoas que têm psicopatia, elas são muito compulsivas. Elas são muito compulsivas. Que isso foi algo que eu vi e eu fiquei assim, perplexo, por causa que você vê, sei lá, psicopatas na televisão. São aqueles caras que eles param e eles pensam, entendeu? Eles calculam todos os seus passos. Eles estão sempre um passo à frente porque eles são muito espertos. E aí eles fazem isso e aquilo, entendeu? Eles são muito pacientes, eles fazem tudo isso. Mas na vida real não é muito bem assim, porque pessoas que têm graus mais altos de psicopatia, eles na verdade são bem compulsivos. Então, assim, a primeira chance assim, deles pular no seu pescoço, eles estão pulando no seu pescoço, estão arrancando ele fora. Isso assim, já é um sintoma que eu acho que se mais pessoas conhecessem, menos pessoas iam querer estar atreladas a esse tipo de doença. Por causa que eu não acho que isso é chamado de compulsivo ou de irresponsável, que também é um dos sintomas, seria algo mais legal, né? Pelo menos eu não gostaria de ser chamado de responsável. Mas esses são sintomas, né? Esses são sintomas aí de psicopatia, que é irresponsabilidade, compulsividade, falta de empatia, falta de remorso, entendeu? Isso aí é como que fala? Eu só dei uma passada bem rasa sobre, né? Você pode, se quiser, dar uma aprofundada. Eu vou, no caso, procurar fontes, né? Sobre tudo que eu tô falando aqui, claro, porque eu não quero fazer um trabalho meia boca. Tudo bem que assim, meu trabalho é meia boca, mas pelo menos sobre isso aqui eu não quero fazer. Mas então, uma coisa agora que você deve achar, você deve achar isso aqui uma maluquice, mas só escuta o que eu vou falar. Pra mim, um dos melhores exemplos que tem de psicopatia é o Haluka. Não, você não ouviu errado, e sim é o mesmo Haluka da treta que aconteceu aí há 2, 3 anos atrás, não lembro quando aconteceu essa treta, mas que aconteceu e que durou muito mais do que deveria durar. Só que aí você se pergunta, por que desgrama você tá falando que um humano que dança no TikTok e que enganou o Shrek Maromba, que ele tem a ver com psicopatia? Só que o negócio eu tava vendo, né, eu tava analisando, por causa eu sou um vagabundo mesmo, que eu gosto de assistir muito vídeo no YouTube. Aí eu tava assistindo, né, os puts Halukas antigos, os vídeos sobre o Haluka antigo, e eu comecei a perceber o quão, entre aspas, psicopata o Haluka realmente é. Porque a gente tem lá os sintomas. Primeiro, falta de empatia. O Haluka, por essa treta toda, ele não teve empatia com ninguém. Ele atropelou o Yanni quando ele teve a oportunidade, atropelou o Jean quando ele teve a oportunidade, atropelou o Stott, atropelou o Digo, atropelou todo mundo, não importava quem estivesse do lado dele ou contra ele, ele estava passando por cima, entendeu? Caso você não tenha visto a treta, eu vou te dar um resumo. Teve esse maluco aí chamado Haluka, que ele, basicamente, ele entrou numa treta com outro youtuber chamado Jean. Aí eles dois estavam brigando, né, entre aspas, porque o Haluka teria meio que exposto ele pro YouTube, exposto tipo conversa privada, calma. Opa, voltei aqui porque de novo a câmera deu um problema aqui, mas eu já consertei. Voltando onde eu tava falando, né, resumo da treta. Haluka, ele fez um monte de coisa complicada, aí entrou vários personagens que eu não me importo na treta, que ninguém no caso se importava, né, tipo Bianquinha, Rebeca, esse povo aí que ninguém nem sabia quem era. E aí deu uma confusão muito doida. Só que o negócio o foco do que eu estou falando o Haluka, ele é alguém com graus muito altos de psicopatia. Por que, você me pergunta? Primeiro, né, ele tem um nível assim bem baixo de empatia, né, bem baixo, deu pra ver isso aí. Além do mais de remorso, por causa que a gente podia ver que até hoje ele não tomou, como que fala, ele não foi responsabilizado, né, ele não se responsabilizou por nada que aconteceu. Tudo que aconteceu, ele age como se nada disso tivesse acontecido. O que mais aconteceu? O Haluka também, ele é muito manipulador, isso a gente pode ver, né? Que ele mente pra pega, ele finge ser pessoas, né? Ser coisas que ele não é. E só que assim, ele é bem burro, né? Esse que é o problema. Se o Haluka ele fosse alguém mais esperto, eu tenho certeza que ele conseguiria ter saído dessa treta como alguém totalmente inocente. Tenho certeza que ele conseguiria sair dessa treta do melhor jeito possível, mas como ele é burro,
ele não conseguiu fazer o que ele queria, né? Que é sair dessa treta de um jeito bom. Outra coisa também é o ar de superioridade, né? Que é outro sintoma que eu esqueci de falar, mas eu vou falar agora. Que é o ar de superioridade, né? Ou no caso, narcisismo. Eu acho que aí também é onde muitas pessoas acabam se autodiagnosticando com psicopatia. Por causa que narcisismo também é um sintoma, entre aspas, né? Ele tá relacionado à psicopatia. Pessoas que são psicopatas tendem a ser mais narcisistas. Mas não necessariamente se você é um narcisista, você é um psicopata. Na verdade, tem mais chance de você ser um narcisista e não ser um psicopata, né? Você é só narcisista mesmo. Que pode ser também que o Raluca, ele é só narcisista, entendeu? Mas, assim, eles são muito semelhantes, narcisismo e psicopatia, entendeu? Eles andam lado a lado, entendeu? Eles andam lado a lado. Então, a pessoa que ela é narcisista, ela vai importar só com ela mesma. Então, ela não vai ter muita empatia, não vai ter muito remorso. Ela vai se achar melhor que os outros, então ela vai manipular os outros. Então, assim, pra mim, elas andam lado a lado. E o Raluca, né, ele se demonstrou, assim, se achar melhor do que os outros, assim, por toda essa caminhada louca que teve aí no YouTube. E o que mais que teve? Eu acho que foi só isso mesmo, né? Que eu me lembro, assim, Era só essas coisas assim. Você pode pensar, mas o Raluca não matou ninguém. Ele não foi assim igual o Dexter, pegou assim as luvinhas dele e matou uma pessoa, né? Mas a gente tem que lembrar que psicopatas não são igual filmes, né? Não são igual em filmes. Eles não vão sempre, sei lá, matar alguém. Principalmente quando isso não... como que fala? Isso não beneficia eles, né? Porque psicopatas, eles olham não muito pra esse lado, tipo, eu tenho que matar, né? Se você é um psicopata, você não acorda assim com a vontade de matar alguém. Você mataria alguém por algo totalmente banal. Você mataria alguém por uma caixa de sneakers. Você mataria alguém por um sapato novo, né? No caso, se você tivesse psicopatia, porque você não tem muita empatia, né, com as pessoas. Então você não vê aquilo como um ato tão errado igual outros atos. Pra você, sei lá, matar alguém, né, dependendo do seu nível de psicopatia, matar alguém é a mesma coisa que amarrar um sapato, entendeu? Não, na verdade não. Na verdade, matar alguém é a mesma coisa que esbarrar em outra pessoa. Você causou uma inconveniência ali, entendeu? Mas não é uma coisa que, entre aspas, deixaria... Como que fala? Não é uma coisa que, entre aspas, seria algo tão errado, pelo menos nos seus olhares, né? Mas no olhar da maioria das pessoas normais, a maioria das pessoas que têm o cérebro no lugar, elas vão olhar um assassinato, elas vão falar, não, isso aqui é muito errado. Isso aqui é muito errado. E mais pessoas que têm graus muito altos de psicopatia, não. Só que a gente tem que lembrar que eles não fariam só assassinato, eles fariam tudo de errado se fosse beneficiar eles. Tanto que a maioria dos... se não me engano, a taxa de crimes que mais tem pessoas que são psicopatas, né? Mais pessoas diagnosticadas com psicopatia, não é assassinato, e sim crimes sexuais. Então, a maioria das pessoas que na verdade cometem, que são psicopatas, a maioria dos crimes que eles cometem não são assassinatos, e sim crimes sexuais, né? Geralmente seguidos assim de assassinatos, né? Mas isso aí a gente dá uma esquecida, né? Mas a gente também pode ver que isso não é necessariamente uma vontade de, sei lá, matar alguém, é só uma vontade de sobressair, né? Uma vontade de se beneficiar. Não importa o que você tem para fazer, o que você tem que fazer, né? E aí o Raluca, ele mostra isso assim muito bem. Ele mostra isso muito bem em toda a treta, né? Por exemplo, o que ele faz com aquela velhinha, que pra mim aquilo foi um absurdo. Pra mim aquilo ali foi uma coisa simplesmente horrenda, uma coisa satânica. Pra mim aquilo ali é uma coisa satânica, né? Alguma coisa assim que eu não consigo nem acreditar que algo assim foi permitido de acontecer, né? Que é manipular alguém, você conversar com essa pessoa meses, né? Conversar com a pessoa por meses, só pra um dia você dar um gelo nela e postar um vídeo difamando ela e, como que fala? Explanando ela, né? Pra milhões de pessoas assistir. Isso daí é muito paia. Isso daí eu não consigo nem explicar o nível de eu não sei, eu fico muito bravo quando eu penso nisso. Eu fico muito bravo, porque pra mim é uma covardia imensa. Uma covardia imensa você fazer uma coisa assim. Mas
voltando pro assunto, né? Psicopatia. Então, o Haluka, ele reflete muito bem psicopatia, por causa que ele acaba passando por cima de todo mundo, seja a velhinha, seja o Jian, seja sei lá, o Yanni, né, que também teve essa treta aí, aquele amigo dele lá, o Dark, né, todas essas pessoas ele passou em cima como se fossem formigas, por causa que ele não liga. Se isso é necessariamente psicopatia, eu não posso afirmar, até porque eu não sou um psicólogo formado, mas eu tenho ali as minhas suspeitas, né, e pra mim ele é um bom exemplo do que é um psicopata. Não necessariamente alguém que mata, agora o áudio vai ficar muito ruim, tá, que eu tô passando em cima da ponte, mas não necessariamente alguém que mataria, não necessariamente alguém que, sei lá, sai matando igual um serial killer, mas sim alguém que faria qualquer coisa para poder beneficiar a si mesmo, entendeu? E outro ponto também legal de levantar é que pessoas, né, no caso mulheres, quando tem psicopatia, elas tendem a ter mais efeitos histriônicos, né? Que transtorno de personalidade histriônico é um transtorno de personalidade que faz com que pessoas, né, acabam geralmente tentando chamar mais atenção, entendeu? Elas acabam tentando receber muita atenção. A gente também pode ver que o Haluka, ele também tentou receber muita atenção, né? Toda essa treta aí, ela foi mais ou menos para levantar atenção, foi para tirar a culpa que o Haluka tinha, né? Para meio que diluir naquele monte de bosta que aconteceu. Mas a gente também pode ver que tem mais esse sintoma histriônico em mulheres. Em homens é um sintoma muito mais agressivo, entendeu? Mulheres que têm mais psicopatia, elas tendem a ser mais histriônicas. Elas tendem a fazer as coisas mais por atenção a si próprio. Enquanto homens tendem a fazer mais isso mesmo por raiva ou por outros sentidos. Mas isso, mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Essa é a pegada do negócio, entendeu? Eu acho que deu pra você compreender mais ou menos o que é o que é psicopatia. E também tem outras coisas, né? Por exemplo, psicopatia, ela é a maioria das vítimas de psicopatia, de todos os crimes envolvendo psicopatia, seja estelionato, seja assassinato, seja crimes sexuais, né? Como abuso, todas elas, né? A maioria desses crimes, todos são mulheres as vítimas, né? Então, assim, já é difícil ser mulher nesse mundo, entendeu? Ainda a maioria dos crimes que psicopatas cometem são com mulheres sendo as vítimas, né? Então é pra você ver como que o nível do negócio só piora. Mas, basicamente isso também mostra que psicopatas têm alguma coisa a ver, alguma coisa contra mulheres, porque nós já tivemos vários serial killers, né, na história desse país e de outros países que acabaram indo para matar mulheres só porque sim, entendeu? Por exemplo, o Jack Estripador, que matava prostitutas. Por quê? Porque ele queria. Eu ainda posso fazer um vídeo, né, se alguém quiser aí, sei lá, fala aí nos comentários, um vídeo sobre o próprio Jack Estripador, porque eu acho também a história dele muito legal e eu tenho também umas teorias muito insanas sobre ele, mas daí pode ser assunto para outro vídeo. Mas voltando no assunto principal, é basicamente isso mesmo. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar aqui por hoje, né? Pessoas que têm psicopatia, elas tendem a fazer isso, e você que está assistindo esse vídeo provavelmente não tem psicopatia, até por causa que pessoas que têm psicopatia, né, são, no caso, pessoas que têm altos graus de psicopatia, equivalem a 1% da população mundial. Então você que está assistindo aí, muito provavelmente, eu não sei se você tem ido no terapeuta, no psicólogo, você provavelmente não tem psicopatia, e caso você tenha, sei lá, uma suspeita sobre psicopatia ou qualquer coisa, entendeu? Por exemplo, narcisismo, qualquer tipo de problema assim que está atrapalhando sua vida ou atrapalhando a sua interação com outras pessoas, por favor, busque um psicólogo. Isso daí é uma das coisas mais importantes que você tem que fazer na sua vida, é procurar ajuda profissional, de algum profissional bom, né? Por causa que isso aí vai te ajudar demais. Principalmente, por exemplo, se você tiver psicopatia, se você for ajudado, né? Se você conseguir fazer o tratamento, você pode melhorar muito, entendeu? Você pode começar a ficar mais sociável, você pode começar a perceber o mundo de uma forma diferente, né? Mas, então, busca ajuda. Se você precisar de ajuda, busca ajuda. Nunca é errado
buscar ajuda, tá? Saiba disso. Não só para problemas mentais, mas pode ser para qualquer coisa, entendeu? Se você estiver passando um tempo difícil também, às vezes nem se você tiver, por exemplo, passando por nada, talvez sua vida tá feliz, tá tudo numa boa, né? Mas ainda é bom ir pro psicólogo, por causa que se alguma hora, né, as coisas não for do jeito que você quer, você ainda tá com a mente blindada, você ainda tá, entendeu? Com o crânio no lugar, por causa que você tava indo no psicólogo e você fortaleceu a sua saúde mental. É igual médico, entendeu? Você não vai no médico só quando você tá doente, você vai no médico às vezes também só pra, tipo, tem remédio que você toma antes de você pegar a doença, pra você prevenir que você pegue ela, entendeu? Então não vá no médico quando você já tiver a depressão, vai no médico antes, né, que você no psicólogo. Não vai no psicólogo quando você tiver a depressão, vai no psicólogo antes de você ter a depressão, porque aí pelo menos você não vai ter ela, ou tem menos chances de pegar uma depressão na sua vida, entendeu? Essa é a minha dica final desse vídeo. Eu não faço ideia de quanto tempo eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas é isso mesmo, se você gostou, dá um like aí. E é isso, eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo. Eu peço também mil desculpas, né? Principalmente pela minha didática, que é uma merda. Eu falo todo gaguejando, né? Até porque eu tô sem roteiro, eu falo tudo que vem na minha cabeça. E também, eu também peço desculpas, né? Por esse áudio que deve estar uma bosta. Esse áudio deve estar muito ruim. Né? Mas assim, eu planejo, como que eu falo? Eu planejo ir evoluindo com o tempo, entendeu? Ir me tornando um criador de conteúdo, entre aspas, melhor. Porque eu não me considero um criador de conteúdo, eu só falo asneira usando uma câmera no peito. Mas é isso, se você gostou, deixa o seu like aí, entendeu? É isso aí, tamo junto. E até a próxima semana, né? Que eu tô postando por semana, pai. Postando por semana, então já ativa esse sininho aí que o pai tá embrasado no bagulho. Então beleza, é isso aí. Falou!